Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Pastor Álvaro falou aqui de restaurante. Todos nós gostamos de ir a um bom restaurante. E aí, muitas vezes, eu sou uma pessoa diferente do Álvaro. O Álvaro, quando a gente conversa sobre viagem, sobre um local, ele raramente diz assim, puxa, aquele restaurante onde a gente fez aquele... Eu sempre lembro do restaurante, às vezes chega a vir assim, o gostinho daquela comida que eu gostei, porque eu gosto do local, mas eu também... tem alguns pratos que eu comi em alguns lugares, eu sempre me lembro. Mas a verdade é que se a gente for ao restaurante todo dia, aquilo acaba ficando sem graça. É interessante porque a gente vai ocasionalmente. É interessante porque eventualmente a gente se organiza para ir a um bom restaurante. Mas quem trabalha naquele restaurante, já está aqui o Alisson que pode dizer isso, que trabalha num restaurante de um hotel 5 estrelas, Michelin. Quem trabalha naquele restaurante, se todo dia comer a mesma comida, é igual a gente todo dia comendo arroz e feijão. Fica sem graça. E às vezes, porque a gente come o arroz e o feijão, a batata frita, o macarrão, aquela comida do dia a dia, a gente se acostuma e não valoriza o nosso cotidiano. A verdade é que o que nos sustenta, o que vai prover ou não saúde, o que vai prover ou não para nós a disposição, motivação, uma boa qualidade de vida, uma boa função digestiva, é exatamente aquilo que a gente come no nosso cotidiano. É o dia a dia. Por isso que hoje eu não vou, a palavra hoje não vai ser assim de um cardápio muito sofisticado. Mas eu vou trazer hoje aqui uma palavra bem básica, bem cotidiana. Coisas que às vezes são tão óbvias, mas que a gente vai se esquecendo. E de vez em quando é bom a gente lembrar, ir lá para aquelas questões mais básicas da Bíblia, do Evangelho, porque senão a gente hoje tem tanta invenção, há tanta coisa surgindo assim com efeitos impressionantes. E a gente às vezes pode acabar se esquecendo daquilo que é rudimentar, daquilo que é elementar, daquilo que de fato constrói a base da nossa caminhada com Deus. Por isso hoje eu quero começar a falar, acredito que só vou conseguir terminar na quinta-feira, mas começar a falar sobre os requisitos para discípulos. E eu começo perguntando quem, você não precisa levantar a sua mão, é uma pergunta íntima. Quem aqui, de fato, se considera discípulo? Discípulo. Se Jesus hoje entrasse aqui, e como ele sempre fazia, simplesmente ele passava e dizia, siga-me. Larga tudo. Larga a coletoria de impostos. Deixa de ser pescador. E chegasse para você e dissesse assim, me segue. Larga o seu emprego. Você vai sair, vai se ausentar um pouquinho daquilo que você construiu da sua família. Ou tal como aconteceu com Eliseu. Elias simplesmente chegou, nem disse nada, jogou a capa sobre Eliseu. E Eliseu entendeu, largou tudo. A pareja de bois, fez aquilo que tinha que fazer, queimou, se despediu da sua família e seguiu Elias. Será que se Jesus viesse hoje e dissesse para mim, ou para nós, Elaine, deixa a sua casa, tudo que você tem lá dentro. Seus vestidos, os seus sapatos, os seus ternos, as suas roupas, os seus bens, aquilo que você levou anos para construir, aquele armário planejado que você ficou planejando e pagando ao longo dos meses. Deixa tudo. E simplesmente me segue. Será que a gente faria isso? A gente precisa pensar um pouco mais sobre o que é discipulado. O Evangelho hoje está muito, para alguns lugares, em algumas pessoas, ou para algumas denominações, é muita troca. Você faz isso e Deus vai lhe dar aquilo. Você faz aquilo, você recebe aquilo. Os discípulos que foram discípulos de Jesus, eles não tinham a mínima ideia do que ia acontecer com eles. Na realidade, eles não tinham a mínima ideia do que ia acontecer com o mestre deles. Quando eles começaram a seguir a Jesus,
O modelo deles era o modelo grego. O modelo de um mestre que tinha discípulos e os ensinava, e depois aqueles discípulos faziam novos discípulos. O modelo deles e o parâmetro de alguns deles era João Batista, que continuava pregando, que até aquele momento não tinha sido decapitado. O modelo deles era um modelo de um mestre presente, ensinando, e aí eles seriam conhecidos como os discípulos daquele rabi especial. Quando Jesus, então, começa a realizar milagres, uau, a gente tem um mestre que realiza milagres, mas eles não tinham a mínima ideia do que ia acontecer com Jesus na cruz do Calvário. Eles não tinham a mínima noção que um dia eles estariam sem ver o mestre. Que o mestre ia morrer. E aí Jesus ressuscita. Passa com eles ali alguns dias e vai embora de novo. E aí diz para eles, agora vocês vão fazer novos discípulos em meu nome. Vida cristã é vida de discipulado. Vida cristã, caminhada com Deus, implica aprender a ser discípulo. Jesus veio ao mundo com 2 grandes objetivos principais. Primeiro, veio ser o caminho. Isso significa que ele veio para cumprir todo o plano divino da nossa redenção. O plano de Deus elaborado desde antes da fundação do mundo. O plano de Deus elaborado já no primeiro momento, lá em Gênesis, no capítulo 3, expresso que haveria que haveria de vir e pisar a cabeça da serpente. O plano de Deus, do Deus Pai, do Deus Todo-Poderoso, através de Jesus que encarna, que nasce como um bebê, que cresce, que vive na forma humana, que mesmo sendo Deus com todo o seu esplendor, esvaziou-se a si mesmo, se tornando homem, que cansava, que tinha sede, que tinha fome, que viveu entre nós. Que viveu, e eu fico pensando, a humanidade é tão podre. Naquela época já era. O ser humano é tão mesquinho. O ser humano traiu Jesus, esbofeteou Jesus, dizia, vou te seguir, na hora negava. Tanto seguiram Jesus e na hora H estavam dizendo, crucifica. Jesus, Deus, sabia de tudo isso. Mas ele tomou a forma humana. Mais do que isso, morreu no nosso lugar, anulando as nossas culpas, pagando o preço pelo nosso pecado e preço de sangue, absorvendo as nossas dores, se tornando nosso Senhor, nosso Salvador, venceu a maldição do pecado, venceu a morte, nos garantiu a vida eterna, conclui o plano da redenção e diz, agora eu vou para o meu Pai, vou enviar o Consolador, que vai continuar ensinando a vocês todas as coisas, estarei sempre com vocês, até a consumação dos séculos. Enquanto isso, façam discípulos. Porque o segundo grande projeto, ou o segundo motivo pelo qual Jesus veio, para estabelecer o discipulado para a propagação do seu reino. Não são os anjos que pregam o evangelho, a Bíblia diz isso. Quem é que prega o evangelho? Quem é que fala do evangelho? Quem é que ensina o caminho? Quem é que ajuda as pessoas a chegar a Deus? Quem são as pessoas? Quem são as pessoas que propagam o reino de Deus? Somos nós. E eu não estou falando de pastores, eu não estou falando de gente que tem cargo. Não, eu estou falando daquela pessoa no dia a dia que aceita Jesus e vai para casa, mesmo sem entender bem aquilo que fez, mas começa a nascer dentro dela uma fé, começa a nascer dentro dela uma esperança, começa a nascer dentro dela uma coisa nova, e aí ela volta na quinta-feira, ela volta no outro domingo, ela volta na quinta-feira, ela volta no outro domingo, e vai aprendendo mais, e vai cada vez mais se fortalecendo na fé em Jesus. É interessante porque as curas, os milagres, atraíram pessoas. Muita gente foi atraída ao ministério de Jesus através das curas e milagres. Mas
grande maioria daquelas pessoas não se converteram de forma genuína. A principal tarefa de Jesus, aquilo que ele veio de fato, depois do plano da redenção para fazer, foi escolher 12 homens. 12 homens. Algumas mulheres seguiam de longe, iam ajudando ali, colhendo dinheiro, ajudando a administrar aquela caravana. Tinha um grupo maior de uns 70 que estava ali junto dando apoio, mas dia a dia, cotidiano, intimidade, comendo junto, como diz o nordestino, comendo de colher, 12 homens. 12 homens. Homens que deixaram a sua família, homens que seguiram a Jesus. É lindo, é lindo. Eu, assim, sempre que leio, eu fico imaginando como não deve ter sido para aqueles 12 homens conviverem com Jesus. Era o próprio Deus. Que pena que eles não souberam desde o início. Que pena que eles não compreenderam quem de fato era o rabi, o mestre deles. Porque eles almoçavam com Jesus. Eles jantavam ao lado de Jesus. Muitas vezes dormiram um do lado do outro. E eu fico imaginando eles deitados, olhando as estrelas e conversando. Quem aqui já dormiu, já acampou com amigos ou com primos, ou mesmo que seja no quintal de casa, aquela coisa de jogar um edredom no chão e deitar, ou simplesmente, mesmo que não durma à noite, mas ficar ali olhando para o céu e conversando. Não é uma coisa boa isso? Quem se lembra de já ter feito alguma coisa parecida? E era o cotidiano daqueles homens. Era o cotidiano daqueles homens. Jesus passou muito mais tempo com os discípulos do que pregando, curando ou realizando maravilhas. O dia a dia era pessoal, era individual. Jesus sabia o nome de todos eles, conversava com todos eles, eu fico imaginando eles fazendo as perguntas. Muitas desses momentos a gente tem registro na Bíblia, mas a verdade é que, na grande maioria, a gente não tem esse registro. A gente não sabe todas as conversas. Por isso que os evangelistas já disseram, se a gente fosse colocar tudo aquilo que vimos e ouvimos, não haveria livros para conter. Eles eram discípulos, era fácil identificar. Jesus ia andando e eles iam atrás. Jesus parava, eles paravam. Jesus dizia, agora vamos para Berseba, eles iam para lá. Agora vamos para Betsaida, vamos para lá. Agora vamos para Genezaré, eles iam. Agora vamos para Cafarnaum, estavam todos juntos. Mas hoje, como é que a gente sabe quem realmente é discípulo de Jesus? Tanta gente dizendo que é discípulo de Jesus, que está fazendo a obra de Deus, completamente fora do que a Bíblia diz. Jesus apareceu para mim, não é o primeiro, desculpem falar assim, mas um homem, porque para mim não é pastor, que se diz pastor, e diz o seguinte, não, Deus me orientou e me dirigiu e me ordenou que só andasse de salto alto. Como assim? Tem outro que tem um cabelão, que usa um barbão, se veste de mulher, e está aí na mídia, uma igreja enorme. Discípulos de Jesus? Seguidor de Jesus? Que discípulos estão sendo formados? Que evangelho é esse? E como é que a gente identifica hoje quem é ou não é discípulo de Jesus? Então, só para a gente relembrar algumas coisas importantes. Primeiro, discípulos são disciplinados. A palavra discípulo e a palavra disciplina vem da mesma raiz de uma palavra grega, latina, chamada discípulos. Então, discípulo implica em disciplina. Todo discípulo precisa ser disciplinado. É um aprendiz, é um aluno, é um seguidor que tem um mestre, e aí ele tem que cumprir uma disciplina de aprendizagem,
de atitudes, de modos de pensar, de comportamento, para, de fato, ser chamado de discípulo. Quando você se prepara para o exercício de uma função, eu, por exemplo, psicóloga, sou psicóloga. 5 anos fazendo uma faculdade. E aí dentro da faculdade, na minha época, eram 5 anos tempo integral, de manhã, tarde e noite. E você ainda escolhia, dentro da psicanálise, uma linha, então era lá, no meu caso foi Lacan, mas tinha gente que escolhia Freud, tinha gente que escolhia Gestalt, tinha gente que escolhia Jung, e ainda tinha uma formação psicanalítica no meio. E ainda quando você sai, você decidia se ser psicóloga escolar, se agir na área de dificuldades de aprendizagem, se você ia trabalhar na área de terapia, enfim, um leque enorme. Quem vai ser médico tem as disciplinas de 7, 8 anos, e depois vai fazer a sua especialização, ou não é assim? E aí vai escolher se vai querer ser, vai trabalhar com genética, vai trabalhar com laboratório, vai ser ginecologista, ou vai ser urologista, enfim, vai escolher uma especialidade, vai se disciplinar, se aprimorar em todos os fundamentos daquilo que escolheu. Sabe qual é o grande nó hoje? As pessoas aceitam a Jesus hoje, 2, 3 anos depois, elas dizem o seguinte: aceito tudo. Vou ser pastor, vou abrir, vou sair. Não precisa, tem gente que não espera nem 3 anos. Me assusta muito uma pessoa que, às vezes, está na mídia, aceita Jesus, dali a 2 meses ela já está pregando num local, pregando no outro, falando de Jesus, e quando você vê, está toda errada, ensina tudo errado, porque não houve tempo para ouvir as disciplinas, para organizar o conhecimento. Não há como ser discípulo sem desenvolver uma disciplina mental, uma disciplina comportamental. Os discípulos eram diferentes. Quando eles chegavam numa cidade, as pessoas olhavam para eles e falavam: são discípulos de Jesus. Discípulo segue, imita, está junto. Então, quando a gente fala de disciplina, a gente está falando de uma capacidade de controlar as nossas ações, direcionar as nossas atitudes, comportamentos e pensamentos com um fim específico. Porque aí a gente se pergunta: para que nós somos discípulos? Por que você é discípulo? Você consegue dizer para quem está do seu lado por que você diz que é discípulo de Jesus? Ou para quê? Por que nós somos discípulos? Porque é bonito? Porque está na moda ser crente? Porque a gente vem para a igreja, tem ar-condicionado, ainda tem um jantar lá em cima, a gente tem amigos na igreja. É para isso que a gente é discípulo? A gente é discípulo porque, que legal, a gente compra uma roupa nova e tem aonde usar e as pessoas olharem para a gente? A gente é discípulo porque eu gosto de fazer coisas, ou porque eu tenho um dom de tocar, eu tenho uma voz muito boa, e aí eu estou cantando e estou sentindo uma vibração na multidão. É para isso que a gente é discípulo? Ou nós somos discípulos para viver, seguir aquilo que Jesus ensinou para nós? Ou nós somos discípulos para fazer outros discípulos e para que, acima de todas as coisas, um dia a gente consiga chegar aos céus? Tem muita gente hoje desenvolvendo disciplinas erradas. E quando você tem, por exemplo, a disciplina para correr, eu não corro, mas o pastor Álvaro corre. E às vezes eu digo, a gente pode estar de férias, uma mala de mão, mas ele coloca o tênis, a camiseta de correr, o short, coloca tudo ali dentro, porque aonde ele estiver, ele vai correr. Ele tem uma disciplina para correr e para várias outras coisas, graças a Deus, que eu acho assim maravilhoso. Eu não tenho. Eu olho e falo: ai, tá. Não, o tempo está nublado, está esquisito, está frio. Aí depois eu olho: nossa, está quente demais. Ainda falo para ele: misericórdia, como que você vai sair com esse calor? Disciplina, disciplina, disciplina. A vida, graças a Deus, para isso eu não tenho, não. Confesso que para exercício físico eu sou difícil. Mas, e a disciplina para orar? Para ler a Bíblia. Para cultuar a Deus. Para não falar palavrão. Para não se envolver com confusão. Para não fofocar, para não falar da vida alheia. Para não se desviar. Para, faça chuva ou faça sol, esteja quente ou esteja frio, esteja onde tiver, estar na casa de Deus. Eu já morei
quando solteira, num país onde a gente ia para a igreja com menos 22 abaixo de zero. Era duas ou três roupas térmicas, uma roupa em cima da outra, mas naquela época não podia nem colocar calça comprida. Então era aquela saia de lã, até para andar era pesado. E era 20, menos 22, eu peguei menos 36. Sabe onde eu estava? Dentro da igreja. A gente ainda saía tomar banana split, que a banana split ficava quente. Porque o frio era tão grande que a banana split ficava quentinha. Era normal, os jovens todos saíam tomar banana split depois do culto. A gente não vem para a igreja porque a temperatura está boa ou porque o dia está bonito. Não, a gente vem para a igreja por disciplina. A gente lê a Bíblia porque a gente tem disciplina. A gente não só fala a verdade porque a gente tem disciplina. A gente não mente porque a gente faz uma disciplina. A gente não fala palavrão, todo mundo sabe juntar as consoantes e as vogais, mas a gente só não fala porque a gente tem disciplina, porque a nossa língua é disciplinada, porque o nosso pensamento é disciplinado. E ainda assim, eventualmente, Satanás ainda lança setas, ainda coloca imagens, ainda faz chegar pessoas para tirar a gente do sério no trabalho, no trânsito, e a gente mantém a disciplina cristã. Disciplina. A verdade é que discípulos aceitam instrução. Vocês acreditam que foi fácil para Pedro abandonar a pescaria? Foi simples para João? Para Mateus? Para qualquer um daqueles discípulos, deixar tudo. A verdade é que, quando Jesus estava no mundo, nele e ele era a instrução. Ele era a palavra. Ele era o verbo. Ele era o mapa. As pessoas estavam olhando para o mapa, para o céu. As pessoas ouviam a própria palavra dizendo a ele sobre o caminho, a verdade e a vida. No meio cético, dentro de uma cultura helenista, com tanta gente duvidando e criando, como é hoje, né, os seus princípios, os seus achismos, as suas próprias interpretações, tantos rabinos diferentes, cada um interpretando a lei de um modo. Jesus veio como a verdade que instrui, a verdade que é absoluta. Por isso que a Bíblia não tem que ser modificada, não pode ser alterada, não pode ser mexida em nada, porque ela é a verdade. A base da nossa instrução hoje se encontra na Bíblia. O pastor Álvaro começou o culto hoje lendo um texto lindo, falando exatamente isso, de quantos hoje estão deformando e desviando a verdade. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, isso é, de uma pessoa assim, humildezinha, crentinha, mas negando o poder de Deus. Não é isso que a gente tem visto hoje? O mundo não está exatamente assim? Crueldade, traição, sem amor pela família, pessoas caluniadoras, em toda a área. Quanto a você, porém, Paulo diz para Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais você tem o quê? Das quais você tem o quê? Convicção. Sabe por que aquele que... Sabe a diferença, por exemplo, do jovem que vai fazer uma faculdade e um outro que vai fazer a mesma faculdade? Um se desvia e o outro fica firme. Sai mais crente ainda. Sabe qual é a diferença? Convicção. Quando eu fui fazer psicologia, o meu pastor na época, pastor Paulo Leivas Macalão, se você abrir a APA Cristã, ele tem
O nome dele está ali como aquele que escreveu ou fez a versão de algumas... Paulo Leivas Macarão. Eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, você, minha filha, você vai estudar a alma das pessoas? Como é que você vai estudar a alma das pessoas? Isso é uma coisa assustadora. Eu vou orar para saber se você vai poder fazer essa faculdade. Ele ficou orando aquela semana, eu fiquei jejuando a semana inteira, porque eu falei, meu Deus, eu já me fiz inscrição na César Gran Rio, não tinha chance. Né? Era aquilo que Deus tinha colocado no meu coração. E meu pai e minha mãe ainda falaram assim, bem feito, tinha que ter perguntado para ele antes. Depois você fez a inscrição que você foi perguntar, foi avisar, mas enfim. Fiquei ali aquela semana orando. E eu lembro que ele me procurou no domingo, aliás, eu procurei no domingo seguinte, bati lá no gabinete, a irmã Zélia abriu a porta, eu entrei, uma querida. Entrei, aí ele falou, senta aí. Aí eu sentei, e aí a irmã Zélia em pé, e ele olhando para mim sentado, ele falava calminho, baixinho, você tinha que ficar assim, muito atenta para ouvir o que ele ia dizer. Aí ele falou assim, não é todo mundo que pode fazer essa matéria, não. Mas, lembra até hoje, você tem convicção da verdade. Você só vai prometer para mim. Porque para cada ano que você vai estudar, você vai ler a Bíblia inteira. Entendeu? Você estuda lá, estuda a Bíblia. Estuda lá, estuda a Bíblia. Graças a Deus eu faço isso até hoje. A cada ano eu leio a Bíblia. A cada ano eu leio a Bíblia. Teve gente que entrou na faculdade comigo, não fazendo meu curso, fazendo outros. E se desviaram lá dentro. Foram para grupo de estudante, foram fazer isso, fazer aquilo, mas que coisa interessante, vou seguir aquele professor. Nossa, e não é assim hoje? Sabe o que muda? A convicção. Quando a gente tem convicção do Deus que a gente serve, aonde a gente quer chegar, da verdade, ninguém arranca a nossa fé. Agora, a Bíblia diz... A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Crente que não vem ao culto não consegue desenvolver convicção. Crente que não lê a Bíblia não consegue desenvolver convicção. A convicção é quando você lê, quando você vivencia, quando você vem à igreja e você vai ouvindo e vai aprendendo, e vai aprendendo, e vai aprendendo, e vai desenvolvendo convicção. A pessoa pode falar para você, não tem problema, não, que isso é exagero. Mas você sabe, não, eu tenho a convicção, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei para onde eu vou, eu sei o que a Bíblia diz, convicção. E ainda diz, você sabe de quem aprendeu. Paulo estava falando aqui porque Timóteo tinha uma avó e uma mãe que educaram ele nas Sagradas Escrituras. Além disso, Paulo passou anos com Timóteo, instruindo Timóteo, ensinando Timóteo, formando Timóteo um pastor. Então Paulo estava dizendo, você sabe quem te ensinou. Cuidado com quem está ensinando a gente. Cuidado. Porque hoje o que mais tem na internet é gente querendo ensinar o outro para chegar no céu. E às vezes ensinando maldições. Ensinando caminhos errados, caminho para o inferno. Como nós lemos hoje aqui, doutrinas de demônios. Paulo diz, olha, você sabe com quem você aprendeu. Se você tem água limpa nessa igreja, em nome de Jesus, não procura água suja. Não procura água suja. Tem água limpa em várias igrejas. Tem muita gente firme, fiel, que não dobrou os seus joelhos para Baal, ensinando a sã doutrina. Mas desculpem, hoje em dia, cada vez mais com a questão da internet, com a questão do celular, a grande maioria está ensinando bobagem. A grande maioria, é muito triste você ver. Eu não estou falando só de crente que senta de banco. Eu estou falando, às vezes, de pastores, de pessoas que eu, quando adolescente, quando jovem, me esforçava para sentar e para ouvir aquela pessoa. E hoje eu vejo aquela pessoa assim, completamente desbaratada, com o olho esbugalhado, falando um monte de mentira, um monte de erros doutrinários. Me dá tristeza, eu não falo isso com alegria, não. É triste ver quantas pessoas se desviam. Se todos os desviados que estão no mundo voltassem para a igreja, não ia ter templo que desse conta. Quem aqui conhece pessoas desviadas? Não ia ter templo que desse. Mas
a Bíblia já diz. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Mas entenda que essa escolha não é uma escolha de Deus, não. É uma escolha da pessoa. E aí Paulo continua dizendo, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. O motivo principal da Bíblia não é formar. Quando a gente lê a Bíblia, a gente aprende a ser sábio para o casamento, para o marido, para a esposa, para a sociedade, para o chefe, aonde a gente estiver. A Bíblia tem caminhos e orientação para todas as áreas da nossa vida. Como a gente deve ser um bom vizinho, como a gente pode ser um bom amigo, como é que a gente pode, com não cuidado. A Bíblia fala sobre todo e qualquer assunto, mas acima de tudo, a Bíblia é capaz de nos tornar sábio para a salvação. Esse é o motivo principal da Bíblia. Não é para a gente conhecer a história, não é para a gente ficar avaliando. Não, o motivo principal da gente ler a Bíblia é, Senhor, me ensina a ser sábio para a salvação. De que adianta eu ser uma sábia psicóloga? Não vou parar no céu. Eu sou, quanta gente é sábia, excelente, é assim, um doutor, uma expert em alguns assuntos. Ótimo, mas se aquela pessoa não for sábia para a salvação, de nada adianta. Um Elon Musk da vida, é um cara super inteligente, sabe como ganhar dinheiro, mas não é sábio para a salvação. É um coitado. Esses dias eu e o Álvaro, a gente estava lá nos Estados Unidos, a gente foi para uma cidade, e aí a gente estava passando por mansões, mas mansões mesmo, enormes, de milhares e milhares de dólares, bilhões de dólares se fossem ser vendidas. Nós passamos por tem alguns aplicativos lá que você abre, você vai vendo as casas e vai dizendo para você os valores. Passamos 80 bilhões, outra não sei quantos milhões, assim. E aí a gente, olhando, eu lembro que eu e o Álvaro, a gente comentando, já pensou? Nossa, mas aí quantos empregados tinha que ter e tal? E a gente conversando. E aí, uma hora o Álvaro olhou para mim e falou assim, coitados. Eu falei, é verdade, coitados. Tem tudo isso, mas não tem salvação. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta passar 70 anos comendo caviar e depois passar a eternidade no inferno? A gente precisa ser sábio para a salvação. Quando a gente é sábio para a salvação, a gente vai ser sábio para criar filhos, para estruturar um bom casamento. Primeira coisa é salvação. É salvação. Não abra mão da sua salvação por dinheiro, por um cargo melhor, para ter um outro posicionamento. Não abra mão da sua salvação. A coisa mais importante é a nossa salvação. É a nossa salvação. E aí Paulo continua dizendo, eu realmente não vou conseguir concluir hoje, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Discípulo precisa aprender a gostar de estudar. Eu louvo a Deus pelo nosso abrindo a Bíblia. Se você prestar atenção, quem vem ao abrindo a Bíblia, quem vem no culto de quinta-feira, é quem está aqui presente todos os domingos e que são pessoas que têm a vida mais edificada e equilibrada com Deus. Desculpem falar isso, mas é verdade. É verdade. Crente que não gosta de estudar a Bíblia, crente que não vem à escola dominical, crente que não tem aquele prazer de ler a Bíblia, a vida dessa pessoa não prospera. Pode até ganhar dinheiro, pode ser sábio para fazer negócios, mas não prospera a casa, não prospera a família, não prospera nada. Discípulo tem que aprender. Se você não gosta, fala assim, me ajuda, me ajuda. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus para ensinar todas as doutrinas, as matérias, que a gente sabe faculdade, quando você vai lá, não tem aquela grade de matéria? Quando você entra, você já sabe, no primeiro ano vou estudar isso, depois no segundo ano vou estudar essas matérias, depois... Toda aquela grade de matérias importantes para você se formar e ser aprovado como discípulo, que a gente vai falar sobre isso quinta-feira, aí ser aprovado, toda a gama de matérias está dentro da Bíblia. Então, se você não estuda a Bíblia, você não passa de ano. Você não passa de ano. Carla, mãe do Thomas, sempre diz isso. Às vezes, esse dia a gente estava conversando
Estava lá nos Estados Unidos, estava conversando com ela e a gente estava vendo, por acaso ela abriu e tinha lá algumas fotos de algumas pessoas que ela conhecia, eu puxei algumas também que eu conhecia, que foram jovens junto com a gente na igreja. Que eram pregadores, que cantavam, que solavam hinos, assim, gente que a gente olhava e pensava assim, uau, essa pessoa vai ser firme na fé. E aí a gente começou a olhar, e ela falava, olha aqui, desviado, olha aqui, se afastou, olha aqui, não sei o quê. E aí você vai olhando isso e vai pensando, meu Deus, como é simples, é fácil a gente perder a motivação para vir à igreja, para ler a Bíblia, para orar. A Bíblia segue, toda a Escritura é inspirada por Deus útil para o ensino, para a repreensão. Repreensão, uma outra palavra para repreensão é censura. Quem gosta de censura? Seja verdadeiro. Levanta a mão se você não gosta, não. Quem gosta de censura? Ser censurado. Quem gosta de ser censurado? Não pode fazer. Se fizer, vai para o inferno. Alguém gosta? Ninguém gosta. Mas discipulado implica em censura. Tem coisa que eu, Elaine, não posso fazer. Se eu quiser chegar no céu, eu não posso fazer. Eu não posso falar. Eu não posso pensar. Eu não posso assistir. Eu não posso. Mas Deus agora vai ficar me tolhendo, vai dizer para mim. É sim. A Bíblia diz para a gente que a gente pode e o que a gente não pode. É que tem gente que desde criança não gosta de ouvir não. Não gosta de ouvir não. Se a pessoa não gosta de ouvir não, não pode ser crente. É verdade. A Bíblia diz, olha, se você quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se uma pessoa não consegue abrir mão dela, do gosto dela, da vontade dela, tem que ser do jeito dela, não pode ser discípulo. Censura. Censura. Não pode falar palavrão, não pode se bebedar, não pode andar de qualquer forma, não pode ir para qualquer lugar, não pode assistir qualquer série, não pode, às vezes, nem ter rede social, porque não sabe controlar. Não pode. É uma palavra boa da gente ouvir? Não, mas desculpem, queridos, essa é a base do Evangelho. Essa é a base do Evangelho. Eu cresci na igreja cantando uma musiquinha, cuidado, olhinho no que vê, cuidado, olhinho no que vê, porque Papai do Céu está olhando para você. Cuidado, olho. Depois, no final ainda era, cuidado, olho, boca, mão e pé. Porque Papai do Céu está olhando para você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Quem já ouviu essa música? Não pode andar com qualquer pessoa. Não pode estar em roda de escarnecedores. Não pode postar coisas indecentes. Não pode dar mau testemunho. Não pode dizer que é crente e fazer algumas coisas que descrente faz. Não pode. É censura. Toda a Escritura é útil, inspirada por Deus para censurar. Leia assim, censurar. Ninguém gosta de ser censurado. Coisa ruim é você estar falando com alguém falando, você está errado. Mas é Deus. Quem somos nós para virar para Deus e falar, o senhor está errado? Eu posso sim fazer sexo antes do casamento. Eu posso sim ter um monte de amizade com descrente, estar na roda deles, bebendo junto e eu vou para o céu. E eles não. Eu posso sim postar o que eu quiser na internet, ninguém tem nada a ver com a minha vida, porque eu gosto do meu corpo e de me mostrar ali de biquíni. Queridos, desculpem, não pode. Discípulo, não pode. Você imagina Pedro postando, se Pedro vivesse hoje, ele estava postando sunguinha na internet? Maria, mãe de Jesus, estaria postando, sabe aquele, eu nem sei imitar, né, aquelas poses com o bumbum lá para trás, aquela cara, sei lá como. Você acha mesmo? Mostrar como tinha o abdômen tranquinho, como é que chama? Trincado, tem um nome. Tanquinho. Você acha mesmo?
Você acha mesmo? Tem um pastor bem famoso aí, as postagens dele são todas agora, tudo sem camisa, respondendo versículos da Bíblia. Me poupe. Me poupe. Não tem nem condições. Vocês estão rindo que vocês sabem quem é, né? Não tem condições. Graças a Deus você não sabe, Roberta. Não precisa saber. Por isso que eu não vou dar nome. Também não procurem. Não. Nem vale a pena, gente. Nem vale a pena. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. A base dessa palavra aqui significa limpeza. Limpeza. Quem aqui já teve prova corrigida na escola? E aí você fazia a prova. Hoje em dia eu não sei como é que está, né? Mas antigamente a professora tinha maior trabalho ela colocava em vermelho, ou não é? Dava aquele X em vermelho e escrevia do lado a resposta certa. Para quê? Para que na hora que você pegasse aquela prova, você falasse, eu tinha que ter colocado isso. E não o que eu coloquei. E aí na próxima vez, se aquela pergunta caísse de novo, você já ia saber a resposta certa. A Bíblia é útil para corrigir. Coisas que eu acho que são dessa forma, Deus diz, não, Helena, está errada, a resposta é essa. O caminho é esse, a forma é essa, o modelo é esse, limpeza. Limpeza. O dia que você estiver bem triste, eu, às vezes, quando falo para o Álvaro, hoje eu, estou triste com alguma coisa, estou preocupada com alguma coisa. Às vezes ele fala para mim, já sei, você vai ficar em casa de manhã, ou arrumar o seu horário para colocar um hino e ficar lendo a Bíblia. Gente, a leitura da Bíblia limpa a mágoa, limpa a raiva, limpa a irritação. Limpa. É como a Bíblia, a própria palavra de Deus diz, é como água que vai limpando. Então, aquele dia que você está irritado, aquele dia que você está... sabe o seguinte, tem gente que fala, com vontade de... Esses dias alguém me ligou aqui da igreja, não vou nem olhar para não focar o olho, né? Aí a pessoa diz, pastora, me ajuda que eu estou para sair da graça, vou cair da graça. Falei, pelo amor de Deus, vai você cair da graça, entra no seu quarto, abre a Bíblia e vai ler. Porque a Bíblia é útil para limpar, para instruir na justiça, isso é, para nos fazer pessoas perfeitas. Perfeição só no céu? Mas a gente tem que estar muito próximo da perfeição para chegar lá. Muito próximo da perfeição para chegar lá. Não se chega lá de qualquer jeito. E aí conclui, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A instrução, a correção, precisa vir de pastores e mestres sérios que não deformam a palavra. 2 Timóteo diz, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Vocês já, eu fui criada, graças a Deus, num ambiente muito saudável. Onde o máximo do máximo que a gente, e eu gostava disso, era vigília, todo mês tinha vigília, e eu gostava das vigílias. Culto de círculos de oração, que eram cultos ao longo da tarde, como as nossas reuniões de orações de damas. E quando reunia a igreja, tinha lá os conjuntos cantando, mas às vezes tinha, sabe corinho de fogo? Quem sabe o que é corinho de fogo? Corinho de fogo, sei vários, sei todos. Até tocar pandeiro, já toquei algumas vezes. Tocava violão, enfim. Corinho de fogo. Muita presença de... Eu fui batizada no meio de uma vigília com 9 anos de idade. E assim, era um evangelho, parecia difícil. Eu lembro que eu tinha que ir na escola, minha mãe tinha que pedir autorização, porque eu não podia usar calça comprida, tinha que usar sua saia. Tinha algumas coisas que a gente seguia, mas com tanto prazer, com tanta alegria, a igreja lotada. Mas não tinha
a quantidade de mitos, de fantasias, de reteté que tem hoje. É um com a capa rodando, é outro subindo, escalando a coluna, crente aranha, né? Que X, outro escalando coluna, é gente caindo, é escola onde você vai lá e você se matricula para ficar soprando e o outro cair, aí já fica a gente preparando atrás. Que isso? Isso não é evangelho. O sentimento que eu tenho quando, por acaso, porque como eu não sigo, não aparece sempre. Mas quando aparece para mim, a revolta é tão grande, eu chego a sentir uma opressão maligna. E tem gente achando que isso é de Deus. É o que a Bíblia está falando aqui. Se recusam a dar ouvidos a sã doutrina e começam a seguir mitos, coisas fantasiosas que não tem nada a ver com Deus. Nada a ver com Deus. A verdade é que discípulos seguem o mestre. Seguem o mestre. Jesus, ao chamar os discípulos, simplesmente dizia assim: me segue, siga-me, 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 siga-me. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.